Venda no varejo na zona do euro, GPDI aqui no Brasil e empregos privados nos Estados Unidos. Roda a vinheta. Então, pessoal, muito boa tarde. Começando aqui mais um 10 minutos de economia. Hoje falar um pouquinho da agenda bem cheia, bastante dado foi reportado no dia de hoje. Aqui no Brasil também tivemos dados, né? Tivemos dívida, tivemos superávit, tivemos alguns dados importantes que mostram aí como é que está funcionando a nossa economia, né? E lá na zona do euro tivemos os PMI de construção em alguns países. Tivemos nos Estados Unidos também alguns dados importantes dos empregos, né, que é o empregos privados ADP, que é a prévia do payroll, que vai ser na sexta-feira. A gente conseguir ter uma noção de como vai vir esse payroll na sexta-feira. Mas antes de mais nada, vamos fazer aquele nosso giro ao redor das bolsas mundiais. Mercado hoje no sentimento mais vermelho, até misto aqui, né? Alguns mercados melhoraram, não estavam caindo, mas já virou positivo, mas bem próximo da estabilidade, né? Lá no Canadá caindo 0,08%, Estados Unidos caindo 0,02%, Ibov caindo um pouco mais forte, 0,68% de queda, FTSE 100 com alta de 0,34%, o DAX subiu 0,75%, África do Sul alta de 0,25%, Xangai na China caiu 0,11%, Nikkei subiu forte, né? 2,04% e a Austrália também subiu forte na madrugada, 1,65%. Vindo para o nosso índice de ganância e medo, reduziu um pouquinho, né? A bolsa deu uma leve queda, o índice já deu uma reduzida, já está no nível de 65, isso é bom, não é ruim esse recuo das bolsas, né, que está acontecendo hoje, que aconteceu ontem também, apesar de ter positivo, mas deu uma recuada ali no começo, uma exaustão no movimento de alta, né? Como a gente sempre fala aqui, não adianta subir também de linha reta, que tudo que sobe rápido cai rápido, né? E aí o mercado agora começa a fazer um movimento de exaustão, de acumulação ali para a entrada de novos investidores, dando oportunidade para novos investidores entrarem, e aí sim a gente conseguir subir mais um pouquinho, ver quem sabe romper o topo histórico. Na Alemanha, que hoje rompeu o topo histórico, o DAX renovou o topo, mas aqui ainda Brasil e Estados Unidos está um pouco mais devagar. Na Alemanha, como a gente sempre foi falando aqui, acompanhando os dados, se recuperou mais rápido que os outros países, né? A Alemanha já começou a melhorar a economia. Aqui no Brasil ainda está começando, está mais rápido que os Estados Unidos, mas ainda está mais devagar que os outros países, né? Os Estados Unidos ainda está bem complicada a questão de inflação, muitas incertezas ainda ao redor de se vai conseguir mesmo controlar a inflação, se não vai. E aí o mercado fica patinando, né? A gente pode ver que o S&P agora está subindo 0,02%, bem próximo à estabilidade, né? Chegou a subir mais aqui no 4.586, agora está 4.567 a cotação. Mas a gente comentou sobre esse topo aqui, não é um topo antigo, ele provavelmente vai sentir esse patamar aqui, que se a gente ver aqui no passado foi um patamar de consolidação que ele ficou bastante tempo. Ele vem para esse mesmo lugar e aí começa de novo o mesmo processo, né, de uma mini consolidação aqui, para quem sabe depois ir para cima, né? Também pode ir para baixo, né? São as duas possibilidades. Depois que ele acumula aqui, ele pode tanto cair e iniciar uma correção mais forte, tanto romper topo e fazer um pivô de alta. Vindo para o VIX opera calmo também, caindo 0,93%. Vai subindo mais pela manhã, está subindo em torno de 3%, agora já deu uma boa recuada, agora cai quase 1% aí, o que é bom para a Bolsa Americana, né? O VIX que mostra ali a questão das volatilidades, né? O quão caro está para apostar a favor, né, da queda do S&P, né, contra a alta. E ele se acalmando aqui, a gente vê que reduziram as apostas contra o S&P. Vindo para o petróleo operando forte queda, isso é positivo para as bolsas, né, e para a economia. O petróleo está caindo agora, nesse momento, 3%, no cotado a 74,67 dólares, né? Ou seja, essa queda do petróleo aqui é positiva, por quê? Porque hoje o mundo é movido a energia, né? Tudo que a gente tem hoje, a partir de navio, de transportar, aviação, tudo é movido à energia, tudo vem do petróleo, são derivados do petróleo, e aí reduzindo o preço da commodity, vai reduzir também ali aquela questão do frete, vai ficar mais barato, e aí a economia reduz um pouco a inflação, né? O petróleo em níveis máximos não é bom para a economia por conta disso, né? Aumenta muito o custo de transporte, tanto aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem muitas ferrovias, né? A gente só tem
rodovias, e aí para transportar de um estado para o outro, por exemplo, alimento, as commodities agrícolas, é um pouco complicado, e aí tem que vir de caminhão, e aí fica um pouco caro o custo do frete. Reduzindo o petróleo, vai reduzir os combustíveis, e é positivo para toda a economia global, não só aqui para o Brasil. O DXY está subindo 0,11%, ontem subiu 0,31%, vai se recuperando, né? Atingir esse nível aqui de suporte, conseguindo se recuperar, mas ele tem esse patamar aqui do 104, região do 104,500 aqui, por aqui que provavelmente ele vai sentir, né? Caso consiga passar direto, que é uma possibilidade que pode acontecer, né? Ele vir para testar isso aqui e já romper com força, né? Geralmente quando chega nesses pontos de briga, o comprador vai tentar empurrar o preço e se ganhar a briga do vendedor, ele deve seguir para os próximos patamares, né? 105, depois 105 e 900. Vindo agora para o minério de ferro, minério que fechou em alta essa madrugada, 2,70 se não me engano. O minério vai se recuperando, né? Ignorando mais ou menos ali o que está acontecendo com a China. Esse dado aqui está até errado, ele não fechou em queda, ele fechou em alta de 2,70%, se eu não me engano. Não sei porque está diferente aqui, mas foi alta, né? Tanto é que hoje as commodities estavam subindo, né? A Vale estava subindo bem, as CSNA, todas as empresas de commodities relacionadas ao minério estavam subindo. Vindo agora aqui para a agenda econômica. Vou falar só os dados importantes, tem bastante coisa aqui de dado que saiu. O PMI da construção do Reino Unido ficou abaixo do esperado, foi em 45,5 e também abaixo do mês anterior. As vendas no varejo na zona do euro ficou, na base anual ficou menos 1,2, né, ficando aqui abaixo do que era aguardado. Isso é positivo para a zona do euro, reduzir venda no varejo vai reduzir, é sinal que está reduzindo o consumo e reduz a inflação. E aí bota um pouco menos de pressão no Banco Central Europeu em relação a aumento de juros, né, que está bem complicada a situação lá. No Brasil, aqui tivemos o GPDI, que é o Índice Geral de Disponibilidade Interna, na base de novembro ficou em 0,50, um pouquinho abaixo do mês anterior, né? O mês anterior havia sido 0,51, ficou 0,50. Ainda assim, nosso índice geral de preço está bem abaixo, né? No acumulado do ano está em torno de 3,8% negativo, né, deflacionário, muito provável por conta dessas quedas aqui, né? Vai aumentar um pouquinho, mas acredito que até o final do ano não chegue nem ao nível de inflação. Só falta mais um mês, né? Essa data que foi de novembro, não vai nem chegar a ficar no nível de inflação, vai ficar abaixo de zero. A dívida líquida do PIB se manteve estável e aqui o que aumentou, né? A dívida bruta do PIB que a gente está sempre falando aqui toda vez que ela sai, ela aumentou mais 0,3%. Até abrir aqui o gráfico, né? A gente pode ver aqui que desde janeiro ela estava em 73,5, ela já está em 74,7, né? Aumentando aí 1,2%. Se a gente for fazer uma conta, nosso PIB gira em torno... Ano passado o PIB foi de 9,9 trilhões de reais. Se a gente fizer uma conta aí, mais ou menos aí uns 100 milhões de aumento aí 100 bilhões de aumento na nossa dívida bruta aqui no Brasil. Vindo para os dados dos Estados Unidos, tivemos aqui a variação de empregos privados, né? Ficou em 103, era aguardado 130, ficando aí abaixo do esperado e também abaixo do dado anterior, né? Que foi revisado de 113 para 106. Esse dado aqui que está bem abaixo, né? Está em níveis mínimos, aí se a gente botar aqui são 2 anos, aqui desde janeiro de 2022, a gente pode ver que está bem em níveis bem reduzidos, o que é positivo para a economia americana, né? E provavelmente amanhã teremos o payroll, deve vir também baixo, né? Porque é aguardado que quando sai a variação de empregos privados abaixo, o payroll também vem baixo, né? Sendo que o payroll também é uma medida de empregos privados, só que é medida por outro órgão. E aí, vindo aqui já bem baixo, vai vir payroll baixo também, e pode amanhã, acho que se não me engano, sai às 9h30 da manhã, pode animar todas as bolsas por conta desse dado reduzindo, né? Criando menos emprego, vai gerar desemprego, o que reduz consumo, que reduz renda e reduz inflação da economia americana. Tivemos também o estoque de petróleo, ficou negativo, né? Era guardado menos 1,3 milhão de barris, veio menos 4,6 milhões de barris, né? Saindo de um dado positivo de 1,6 milhão. Ou seja, positivo também isso aqui, né? Reduzindo o petróleo, pode ajudar a commodity a se recuperar um pouco. Para a economia não é bom, mas para a commodity, para quem produz, né, como Petrobras e as outras produtoras de petróleo, isso aqui é um dado positivo, redução de estoque lá nos Estados Unidos, né? Sinal que está tendo pouca oferta e muita demanda pela commodity.
Vindo para a nossa bolsa, está caindo agora nesse momento 0,78%. Nas maiores, fala das baixas primeiro, né? As maiores baixas são BRF caindo 4,07%, Prio caindo 3,45%, Prio deve estar caindo aqui por conta do petróleo, né? Casas Bahia caindo 3,64%, Petro Recôncavo caindo 3,35%, São Martinho caindo 3,19%. Aí vem aqui mais empresas de petróleo, né? 3R Petróleo caindo 2,60%, Petrobras caindo 2,39%, está caindo um pouco mais, reduziu um pouco a queda, está caindo em torno de 3%, mas ainda vai caindo bastante aqui as empresas relacionadas a petróleo, né? Commodities caindo 3%, não tem jeito, ela puxa as empresas que estão relacionadas. E a gente pode observar que, né, que nem o estoque de petróleo vindo negativo conseguiu ali impulsionar o preço do petróleo. Está bem forte para baixo o petróleo, por ser uma commodity bastante manipulada, né? Tem a OPEP que manipula os preços com os produtores, aumenta, reduz a oferta o quanto quiser para regular ali o valor da commodity, e aí o petróleo vai caindo por conta da última reunião da OPEP, né, que não teve meio que uma definição, né, foi meio que uma dúvida do que ia acontecer, e aí os investidores vão refletindo no preço do papel. Do lado da alta temos CVC subindo 5,85, Ipera subindo 5,62, Pão de Açúcar subindo 4,18, Azul subindo 3,84 e Raizen subindo 4,05%. Vindo para a nossa bolsa, mostrar o gráfico semanal, que está melhor de ver. Na última análise, na segunda-feira, inclusive, eu falei sobre esse ponto que ele podia vir testar, né, os 125 mil. Já está bem próximo aqui, é o que deve acontecer. Se não se recuperar hoje, amanhã provavelmente deve vir testar. Né? Mas se o payroll vier bom amanhã, pode ser que a gente consiga se recuperar, quem sabe até romper essa máxima aqui deixada na semana passada. Essa queda é boa também, vou falar só mais uma coisa do indicador. Essa queda é boa também aqui para reduzir nesses indicadores. O IFR, que é o índice de força relativa, estava bem esticado, né? Já estava ali próximo do nível de 80, que é sobrecompra, e geralmente nesses pontos, quando chega nesse patamar, ele apresenta um recuo, né? A gente pode ver aqui que no passado foi exatamente isso, né? Ele chegou nesse ponto, subiu bastante aqui, chegou nesse ponto, no nível nesse momento aqui, no nível de 76,80, ele começou a consolidar, tentou até subir novamente aqui, mas o indicador já estava mostrando aqui uma divergência, né? Tava fraco já o indicador, já estava caindo, aí o Ibov iniciou a correção. Normal, né? A gente pode ver aqui, chegou aqui até o nível de 42, né? Geralmente esse nível de 50 é utilizado para ponto de suporte em relação ao movimento contrário à alta, né? Se está subindo, ele serve como suporte aqui. E aí agora a gente sobe de novo, novamente vai lá, testa o indicador, e a gente deve provavelmente ver um recuo aqui, provavelmente aqui até 123 mil pontos, ele deve vir, se não tiver força no dia de amanhã, né? Se amanhã vier um dado melhor nos Estados Unidos e as bolsas de lá começarem a puxar para cima, valorizarem, provavelmente vai puxar nossa bolsa também e tudo sobe, né? E uma coisa rara está acontecendo hoje, que o dólar também está caindo, né? Geralmente eles operam na ponta contrária, né? Quando Ibov cai, dólar sobe e vice-versa. Hoje o dólar está operando em queda. Vou botar só o gráfico diário aqui, dólar vai ser melhor para ver. A gente pode ver que o dólar nem chegou a operar em alta hoje, né? Já abriu aqui gap de baixa, abriu aqui no 4,92, sendo cotado agora 4,91 e está flertando aqui, né, com esse suporte, não perdeu aqui, veio, testou novamente, subiu, foi na média, rompeu, chegou a romper a média, mas aqui já abriu gap de alta, já fechou praticamente na média e hoje já abriu gap de baixa e deve vir provavelmente testar esse suporte aqui, né? E é o que eu falo, né? Quanto mais testes tem no suporte, mais forte ele é. Mas também quando tem muito teste, quando vem para romper, rompe com força. E é o que pode acontecer no dólar, caso a bolsa suba amanhã, caso a economia americana reporte uns dados bons do payroll. Amanhã não, na sexta-feira, pode acontecer de subir e impulsionar a bolsa e derrubar o dólar para vir testar esse suporte aqui dos 4,80. Então, pessoal, era isso que eu ia falar para vocês hoje, nesta quarta-feira. Bastante notícia no calendário econômico, mas nem tanta coisa muito relevante, né? Na semana que vem a gente vai ter mais notícias relevantes. Se eu não me engano, na semana que vem vamos ter a super quarta, que é a decisão de juros aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Se eu não me engano, acho que é dia 12 que vai ter a super quarta. E aí teremos também, provavelmente, uma melhora, né? Aqui deve reduzir, lá ainda deve ter manutenção, não deve começar a redução ainda, mas está bem próximo de começar. E o Jerome Powell tem dado sinais que sim, que deve começar a reduzir no ano que vem, provavelmente até no primeiro trimestre do ano que vem começa a reduzir os juros nos Estados Unidos. Né? Isso é positivo para o mundo todo, que tem como referência
a economia americana para manter seus juros, né? Tem que estar sempre ali acompanhando o juro da economia americana, porque não vale a pena você baixar mais do que eles, porque senão você não atrai investidor, não atrai investimento, não consegue financiar as operações, né? Isso voltado para os países emergentes. Pedir a vocês para curtir nossa página nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, Instagram, Facebook. É muito importante, ajuda o trabalho aqui da gente na Valorama. Compartilhar esse vídeo também com quem quer saber um pouco mais sobre o mercado financeiro. E vou ficando por aqui. Até sexta-feira. Tchau, tchau.